Olá pessoal do GTUSP, meu nome é Yasmin, sou professora de Biologia e hoje a gente vai dar seguimento então com o estudo da fisiologia, do funcionamento dos sistemas, e vamos estudar 3 sistemas hoje, então os relacionados à excreção, revestimento e à locomoção. Tá? Então primeiramente falando sobre o sistema excretor, o sistema urinário. Tá? Ele é um eficiente regulador homeostático. O que significa isso? O que é a homeostase? Homeostase é a manutenção do bom funcionamento do organismo. Tá? Então, tudo que o organismo realiza para manter essa função pode ser englobado dentro da homeostase. Então, excreção é um fator, a ingestão de líquidos, a regulação da temperatura corpórea, tá? Tudo para manter o organismo funcionando no seu perfeito estado. Tá? Então, quando a gente fala que o organismo está dentro da sua homeostase, a gente fala que ele está funcionando bem, tá certo? E o sistema urinário, então, é muito importante na obtenção dessa homeostase, desse equilíbrio do organismo, tá certo? Então, por que ele é importante para isso? O que ele vai fazer? Ele estabiliza a composição química do organismo. Então, o sistema urinário ele vai promover a excreção dos excretas nitrogenados, das substâncias que são produzidas através do metabolismo celular. Tá? Aí é importante também saber uma diferenciação entre o que é excreta e o que são resíduos produzidos pela digestão. Tá? Então, excreta é tudo que é produzido a partir do metabolismo das células. Tá? Geralmente são excretas nitrogenados, que possuem nitrogênio em sua composição. Tá? Então, fezes, por exemplo, não são consideradas excretas. Tá? Excretas são suor, urina, tá? Tudo que vai mandar para fora compostos nitrogenados, compostos obtidos através do metabolismo celular. Tá? Já as fezes são só restos que não são aproveitados pelo organismo pela digestão. Tá certo? Então, não confundam e não chamem fezes de excretas. Tá? Aí, como segunda parte da aula, a gente vai ter os tecidos de revestimento. Os tecidos de revestimento são importantes porque eles formam uma barreira de proteção que é fundamental à sobrevivência. Tá? Então, vão proteger o organismo de patógenos, de micro-organismos tipo bactérias, vírus. Tá? Vão fazer todo esse revestimento do organismo, tá certo? E vão também proteger de perda de líquidos, por exemplo. Aí, como terceira parte da aula, a gente vai ver a questão do tecido muscular. Para que serve o tecido muscular? Ele vai fazer a movimentação do corpo todo, a locomoção, e de parte deles também. Então, quero pegar alguma coisa, quero movimentar minha perna, qualquer tipo de movimento vai envolver o tecido muscular. Tá? Para que essa movimentação? Porque essa movimentação promove um deslocamento em busca de melhores condições de sobrevivência. Então, se um animal está vivendo num lugar em que não está mais propício para ele, ele vai buscar outro lugar para poder sobreviver melhor. E aí, nesse aspecto, ele vai precisar, então, desse tecido muscular para promover essa locomoção do corpo. Tá? Então, primeiramente, falando sobre o sistema urinário humano, como que ele funciona. Então, nesse esqueminha, a gente consegue ver um geral, primeiro, do sistema urinário, e depois as partes mais específicas. Então, primeiramente, a gente tem aqui, vou sublinhar para vocês aqui. Então, nesse aspecto mais geral que eu falei, a gente tem aqui o sistema como um todo, que é composto basicamente de 2 rins, um esquerdo e um direito, tá? Que vão desembocar nos ureteres, que são esses canaizinhos aqui, tá? Então, todo o filtrado, que a gente chama de urina, ele vai sair dos rins e vai ser encaminhado ali pelos ureteres até a bexiga urinária, onde ele vai ser armazenado, E depois que é armazenado uma quantidade razoável, ele pode ser, então, mandado para fora do corpo pela uretra, saindo aqui, tá certo? Então, da bexiga vai pela uretra e é mandado para fora do corpo, tá? Esse é o aspecto mais geral do sistema urinário humano, E aí, o que vai acontecer? Esse sistema é responsável por filtrar o sangue. Então, o nosso organismo, a gente tem as células lá que estão funcionando, estão tendo todo o metabolismo, de produção de energia, dentro das mitocôndrias, está fazendo respiração celular, tá?
Aí vai produzindo energia e com esse metabolismo ele vai produzindo também esses excretas nitrogenados, tipo amônia, ureia e ácido úrico, dependendo do organismo, tá? Esses excretas precisam ser mandados para fora do corpo, senão eles começam a ser acumulados e começam a prejudicar o desenvolvimento e o funcionamento do organismo, tá? Então, o sangue começa a acumular esses excretas, né? E aí ele vai passar pelos rins para ser filtrado e mandar esses excretas embora. E esses excretas são mandados embora, então, pela urina, tá? O sangue chega no rim pela artéria renal. Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Vou pegar toda a tinta. Então, o sangue ele vai chegar nos rins pela artéria renal. Tá vendo essa vermelhinha? E vai sair dos rins pela veia renal, tá? Que é a azulzinha. Então, vocês lembram lá da aula anterior que eu falei sobre a questão da oxigenação do sangue, né? Então, quando ele vem para um tecido, ele está oxigenado, chamado de sangue arterial, que é representado como um vermelhinho. Quando ele sai de um tecido e vai voltar lá para o coração e depois para o pulmão, é chamado de sangue venoso, que ele está azulzinho, ele está com mais gás carbônico e menos oxigênio, tá certo? Então, quando ele chega no rim, artéria renal, ele vem com uma pressão grande. Lembra que as artérias têm uma composição que faz com que elas segurem bem a pressão do bombeamento do coração, né? Então, o sangue chega no rim através da artéria renal e depois ele vai sair do rim e voltar para o coração pela veia renal, tá? Aí vamos pegar, então, um detalhe dos rins, né? A gente tem aqui esse detalhezinho aqui do rim, né? Então, mostrando como que ele é por dentro. Aqui está um corte do rim e a gente vai dar uma olhada nele por dentro. Então, a gente tem a região do córtex, que é a região mais externa, tá? Então, essa regiãozinha aqui, ó, mais externa do rim, é a região do córtex renal. E a região mais interna é chamada de medula, tá? As unidades funcionais do rim são chamadas de néfrons, tá? Que são essas daqui que estão sendo mostradas na letra C. Então, essa unidade aqui é chamada de néfron. Então, o rim é formado por muitos e muitos néfrons, tá? De acordo com a figura, cerca de 2,4 milhões de unidades filtradoras, que são esses néfrons, tá? E uma parte deles fica no córtex e uma parte deles fica na medula, tá certo? Então, aí como que acontece o funcionamento desses néfrons? Para que eles servem? Por que ele é a unidade funcional do rim? Porque é nesses néfrons que vai acontecer a filtragem do sangue, tá? Que o sangue vai ser filtrado e vai ser produzido a urina, tá? Então, o que acontece aqui? O sangue, ele vem da artéria com uma pressão bem grande. E aí essa artéria vai diminuindo de tamanho, virando um capilar, né? Vários capilarezinhos. Então, são artérias, como se fossem artérias bem pequenininhas. Ele vem com aquela pressão bem grande, aí diminui o tamanho do vaso. O que acontece? A pressão aumenta. É a mesma coisa que fazer uma analogia de você pegar uma mangueira que está mandando água para fora e você tampa um pedaço dela. Começa a sair uma pressão bem maior, né? É a mesma coisa aqui. Então, você estava tendo o fluxo sanguíneo numa artéria que é um pouquinho maior, ela vai diminuindo de tamanho, a pressão vai ficando grande ali dentro. E por que isso é importante? Porque essa pressão que vai ser responsável pela filtragem. Então, o sangue vem com a pressão grande, uma parte dele extravasa para fora desses capilarezinhos que eu falei, tá? Aqui tem um detalhe, nessa figura D, que é essa parte que eu falei, em que tem esses capilarezinhos aqui dentro, tá vendo? Essa junção de cápsula com esses capilares é chamado de glomérulo renal, tá? Então, a primeira parte do néfron é chamada de glomérulo renal. É onde vai acontecer esse extravasamento do sangue que eu mencionei. Então, dentro do glomérulo renal, você tem vários capilarezinhos e o sangue vai passar ali e vai fazer com que extravase uma parte dele, a parte do plasma, né? A parte mais líquida do sangue. Essa parte mais líquida do sangue, ela vai para fora desses capilares e vai entrar num pedaço desse glomérulo chamado de cápsula de Bowman, tá? Que é essa parte mais redondinha aqui de fora. Nessa cápsula de Bowman, então, está passando o filtrado glomerular, que é chamado esse plasma que extravasou do sangue, tá?
E aí, o que vai acontecer com esse plasma? Ele vai passar pelo resto do néfron e vai seguindo uma série de processos em que vai acontecendo reabsorções e a formação da urina. Isso eu vou explicar com mais calma no próximo slide. Mas só para vocês entenderem como que é o funcionamento geral, tá? Então, o néfron ele vai fazer isso. Ele vai pegar o sangue, vai filtrar esse sangue, produzindo esse filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular vai passar por todo o néfron, seguindo-se, então, vários processos de reabsorção e de secreção, em que vai ser formado, então, o produto final, que é a urina. E o sangue com os outros nutrientes que precisam ser reaproveitados pelo corpo são reabsorvidos, tá? Deixa eu dar um detalhe aqui. Então, o que acontece, ó? Sobre a filtração glomerular que eu tinha falado anteriormente, né? Cerca de 20% do fluido do plasma sanguíneo é filtrado e recolhido pelas cápsulas glomerulares, né? Então, assim, passa todo o sangue ali, só 20% dele vai para dentro da cápsula de Bowman, vai produzir esse filtrado glomerular, tá? Aí, o que vai passar para essa cápsula, né? Vai passar água, glicose, vitaminas, tá? Vai passar bastante coisa, menos as proteínas, porque as proteínas são grandes, então, pelo tamanho, elas não conseguem passar pelos capilares, né? Durante o dia, né, você tem ali uma filtragem de pelo menos 200 litros de sangue, tá? Então, o sangue vai passando ali várias vezes ao longo do dia, né? Então, em um dia você tem a passagem de pelo menos 200 litros desse filtrado glomerular. Só que o que acontece? Somente 1 a 1,5 de litros de urina é eliminado. Então, como que pode ser isso, né? Você passa 200 litros e só elimina 1 litro ou 1,5 litros ali. Porque grande parte desse filtrado é reabsorvido. E por que ele é reabsorvido? Porque ele possui ainda no início dele muitos nutrientes, glicose, muita água ainda também. Só que conforme ele vai passando pelo néfron ali naquelas alças, ele vai sendo reabsorvido, né? E aí o corpo vai reutilizando essas substâncias, não podem ser jogadas fora. E aí no final, então, da formação da urina, a gente tem somente cerca de 1 a 1,5 litro de urina, de fato, que é eliminado, tá? A filtração glomerular, ela é pouco seletiva, como eu tinha falado. Então, quando o sangue entra, ele passa aqui, ó, ele vai vir para cá, entrando pela artéria renal, aí ele vai passar aqui pelos capilarizinhos que eu falei, vai ser filtrado, uma parte dele, então cerca de 20% vai ser filtrado e vai passar para cá, fazendo o filtrado glomerular. E o resto do sangue que não foi filtrado, que não passou, né, aquele plasma, ele sai aqui pela veia renal e vai passar para o resto do corpo de novo, tá? Só que, o que acontece? Essa filtragem que acontece na cápsula de Bowman, ela não é muito seletiva, então, é o que eu disse, vai passar bastante coisa, vai passar tanto glicose, quanto aminoácidos, vitaminas e íons, vão passar para esse filtrado glomerular, tá? E aí, depois, mais lá na frente, que eles vão ser reabsorvidos, tá certo? Só reforçando, então, a única coisa que não passa são as proteínas, por causa do tamanho, tá? Bom, aí, o que vai acontecer? Vou só voltar na figura anterior, que ela tá interessante para poder mostrar isso aqui. O que acontece com esse filtrado glomerular, né? Ele vai passar, ele tá aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui e fazer uma marcação aqui. Ele tá aqui dentro do glomérulo, né? E aí ele vai passar, então, por essas alças para poder sofrer essa reabsorção. Eu vou dar um intervalinho, mas daqui a pouco eu já volto.